Olá, boa noite. Feriado do trabalhador, dia para descanso e comemorações. Mas não tem jeito, o crime infelizmente não para. E o Noticidade mostra agora que bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária no centro de Capela do Alto. A explosão destruiu 2 caixas, quebrou vidros e danificou instalações elétricas da agência. O ataque aconteceu por volta das 5 horas da manhã. A PM não localizou a quadrilha. Foi acionada por várias solicitações via 90, onde efetuaram a denúncia informando sobre a explosão no banco na área central. De acordo com uma testemunha que preferiu não gravar entrevista, 3 homens participaram da ação. 2 invadiram a agência, um terceiro ficou do lado de fora dentro de um carro preto. Eles fugiram em velocidade baixa para não chamar a atenção. Esta mulher, que também prefere não mostrar o rosto, ouviu as explosões. Eu vi o estrondo só, foi 2 explosões. A agência precisou ser interditada. O ataque em pleno feriado chamou a atenção dos moradores da cidade de 17 mil habitantes. Primeira vez na minha vida que eu vi uma coisa dessa. Que eu morava em Tatuí, nunca vi isso, nunca. A cidade fica sem uma agência de banco. Fica sem. Como que vão receber e fazer, né? Depositar da mesa, toda a gente tá aí, aconteceu uma coisa dessa, né? Vamos ficar mais preocupados, vai ter mais problema aqui perto, né, perto do banco. Falta de segurança, pouca segurança do banco. Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente no fim da tarde na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma moto quando foram atingidas por um caminhão. A mulher teve os membros inferiores esmagados e foi socorrida pelo helicóptero Águia, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi levado à Santa Casa de São Roque. Já o caminhoneiro não ficou ferido. Por conta do acidente, o trânsito foi desviado pelo acostamento da estrada, mas já foi normalizado. Foi enterrado hoje à tarde em Araçoiaba da Serra o jovem que foi baleado na cabeça depois de sofrer uma tentativa de assalto há 5 dias na capital. Parentes e amigos estiveram presentes para se despedir de Nelson Rodrigues no velório municipal de Araçoiaba da Serra. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Imagens feitas por uma câmera no painel do veículo mostram a hora em que Nelson Rodrigues e a irmã são surpreendidos por ladrões. Nelson dá marcha ré para tentar escapar, mas o bandido corre em direção ao carro. A irmã pede para ele parar. Para, por favor, para, pelo amor de Deus. O motorista continua tentando fugir, mas outro criminoso aparece. Nelson ainda tenta acalmar os bandidos. Amigo. Ai, minha perna, quase por... Ferido, ele perde o controle e bate o carro. O caso será investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Os suspeitos ainda não foram identificados. E olha só essa história. Um homem furtou uma casa em São Roque e esqueceu o RG e o alvará de soltura na residência. Ele saiu da prisão dia 13 de abril. O suspeito se sentiu em casa durante o roubo e ficou várias horas na residência. Tomou banho, escovou os dentes, vestiu as roupas do proprietário da casa e usou até perfumes. Ele fugiu com objetos pessoais e R$5 mil em dinheiro. O suspeito não foi encontrado. Sorocaba e Itapetininga são cidades próximas geograficamente, 60 quilômetros de distância. Apesar disso, no que diz respeito à dengue, a distância entre elas é bem distante. Entenda melhor na reportagem de Pedro Leão e Rafael Carneiro. A dengue é um problema nacional de saúde e em Sorocaba não é diferente. Só este ano já foram registrados 543 casos no município. Mas o que faz a cidade ter tantas ocorrências assim? Acho que é falta de conscientização da população. Se o pessoal fosse um pouquinho mais, quando tivesse consciência, não deixaria largado e abandonado como está. Pelo povo, o jeito que eles não deixam lixo, coisas acumuladas no quintal. Eu acho que é por causa disso. As pessoas, infelizmente, não cuidam, né? Deixam a água parada. E não adianta só a gente cuidar e os vizinhos não cuidarem, né? Pois é, os casos dispararam. O número de 2013 é 1.832% maior que o do ano passado, quando foram confirmados 20 casos da doença. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde Epidemiológica, os números de 2012 foram atípicos e não podem servir de comparação.
A dengue ela tem uma característica sazonal, então tem anos que ela tem o número de casos mais aumentado, outros não. A gente acredita que algum fator, talvez climático, tenha interferido nisso e que no país inteiro a gente teve uma redução muito grande no número de casos. A diretora considera que a dengue é um problema da vida moderna. A dengue é uma doença já antiga, mas os desafios são muito novos, porque a nossa prática hoje de ter muito descartável, acumular muitos inservíveis, isso tem favorecido fortemente a proliferação do mosquito. Enquanto Sorocaba está em estado de alerta da dengue, a situação é mais tranquila aqui em Itapetininga. Este ano foram registrados 8 casos da doença, sendo apenas um originário no município. Acredito que a população esteja mais consciente, esteja mais sensível quanto tanto à suspeita dos casos, as notificações estão sendo altas, as pessoas estão suspeitando mais e as pessoas estão mais conscientes no cuidado com os criadouros também. E parece mesmo que a população de Itapetininga abraçou a causa. Na casa de Dona Shirley, a dengue não entra. Ela sempre está alerta com pratinhos de plantas e outros possíveis focos. Meus netos são tudo pequenininho, gostam muito de vir na minha casa. Eles andam pelo quintal inteirinho. Quer dizer, para mim é importante, pela saúde deles, pela minha também, né? Pelos do vizinho. Entre as ações de combate à dengue na cidade estão a nebulização e a fiscalização de porta em porta. A gente sai todo dia, casa a casa, orientando a população, ensinando como cuidar do imóvel e deixando a população mais consciente a respeito da dengue, como está a situação no município, além das atividades educativas. Eu acredito que o trabalho com as escolas, a rede municipal, as ações de dengue inseridas nas escolas. Então, as crianças acabam sendo multiplicadores e levando o conhecimento e as práticas aprendidas para o seu ambiente familiar. E a dengue é realmente um problema de todos. Por isso é importante cuidar do seu e do vizinho. Falo que não pode deixar entulho, tem que lavar os potinhos dos animais todo dia. Se todo mundo fizer a sua parte, garanto para você que não teria esse caso da dengue aqui. Em Jundiaí, neste ano, foram registrados mais de 50 casos de dengue. Até o mês de junho, o risco de transmissão da doença dentro da cidade merece atenção. Eu fico sempre de olho. No meu quintal, sempre estou observando se tem alguma água parada, se a caixa d'água está estampada. Porque a dengue mata. Prevenção e orientação. Em Jundiaí, a campanha Dengue, Aqui Não, atua em pontos estratégicos. Locais onde os focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados com maior frequência. O que nós temos encontrado com frequência, né, são aqueles que a gente vê comumente dentro da casa das pessoas, né? Até o meio do ano, o número de transmissão da doença precisa ser observado com atenção. Isso porque os primeiros meses do ano são chuvosos, o que faz com que a água acumule, aumentando o número de possíveis criadouros do mosquito. É nessa fase que a gente encontra o maior número de casos da doença, né? Mas eu sempre recomendo à população que a intensificação das ações acontece agora. No entanto, este hábito, né, de olhar a sua casa, verificar se tem criador ou não, isso tem que ser praticamente diário. Somente neste ano foram registrados 57 casos de dengue em Jundiaí, 21 deles contraídos dentro do município. O trabalho das zoonoses tem sido intensificado. Tudo à procura de focos do mosquito. Pneus, latas, qualquer objeto que possa acumular água já serve de criadouro. O ideal seria que cobrisse toda a área. Não tendo a possibilidade, pelo menos que passe todas as chuvas, retirando a água, onde ela fica empoçadinha, parada nas peças, para que não vire um criadouro nessas peças. Cristiano é proprietário desse desmanche. Ele sempre atende os agentes e apoia a ação de combate. Eu acho um trabalho bom. Eles têm que fazer isso aí mesmo e para acabar com o mosquito. Quando focos são encontrados, a fiscalização é acionada. Dependendo da situação, se os criadouros não foram eliminados ainda, ele pode estar notificando ou autuando. É um trabalho contínuo, persistência. Porque hoje você conscientiza 1, 2, mas muitos ainda não, então não podemos parar. É realizada agora no Parque das Águas, em Sorocaba, uma missa dedicada ao trabalhador.
A celebração é feita há 50 anos na cidade. O repórter Nolan Robertos está no local e tem mais informações. Boa noite, Nolan. Há muitos fiéis na missa neste momento? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Tem sim, Fernando, muitos fiéis, mais até do que a expectativa, que era de 5 mil pessoas, mas como a gente vê aqui, deve ter um pouquinho mais, deve ter umas 6.500 pessoas, muita gente que veio de toda a região. Agora há pouco estava conversando com um casal que veio de São Roque, tem gente de Votorantim, tem gente que veio até da capital paulista, viajou até aqui para acompanhar a missa aí do padre Wagner Ruivo, que é pároco da paróquia de São José Operário. São José, que é pai de Jesus Cristo, e por isso o dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. São José era um carpinteiro. Essa missa, como você disse, existe já há 50 anos em Sorocaba, só que ela sempre foi feita lá na paróquia de São José Operário, mesmo no bairro da Vila Progresso, em Sorocaba. Só que a igreja começou a ficar muito pequena para caber tantos fiéis assim. Então, esse ano, ela é comemorada aqui no Parque das Águas, em Sorocaba. Uma curiosidade sobre essa missa, viu, Fernando? É que no fim dela, o padre Wagner vai abençoar as carteiras de trabalho dos fiéis. Tanto aqueles trabalhadores que estão empregados e procuram aí um aumento de salário, uma promoção, que é sempre bom, como também aqueles fiéis que estão desempregados à procura de emprego. Fernando. Aí, uma bela missa. Muito obrigado pelas informações, Nolan, e um bom trabalho. Mesmo no feriado, no Dia do Trabalho, tem muita gente que não consegue folga, na verdade. São trabalhadores de serviços essenciais. Feriado do Dia do Trabalhador, ainda mais com sol. Dia para descansar, passear de bicicleta, jogar bola. Mas não é para todo mundo. Tem gente que trabalha não só no 1º de maio, como em qualquer feriado. Algumas atividades nunca param. É o caso de um hotel. Neste aqui em Sorocaba, 9 funcionários exercem suas funções normalmente na recepção, copa e na limpeza de quarto, como faz a camareira Nilza. Quando tá pouco hóspede é bom. Agora quando tem muito, é bastante corrido, né? De acordo com o Felipe, recepcionista, como alguns hóspedes chegam sem fazer reservas, o hotel precisa estar sempre preparado. Mas ele conta que o trabalho no feriado tem algumas diferenças. Às vezes acontece do café da manhã ficar até mais tarde um pouquinho, porque o pessoal sai mais tarde, não tem horário para acordar, né? Mesmo com estabelecimentos fechados e muita gente descansando em casa, os imprevistos acontecem. É por isso que para os bombeiros não existe feriado. Só não temos a parte administrativa, a parte operacional transcorre como qualquer outro dia da semana. Nosso objetivo aqui é estar pronto para a emergência. Só que o nosso desejo é que não tenha nenhum tipo de ocorrência, né? Que não façamos nenhum tipo de atendimento. No caso de comunicação de ocorrências, como afogamento, incêndio ou acidente, eles precisam cumprir o protocolo como em qualquer dia. A equipe deve estar nas ruas pelo menos 30 segundos depois do chamado. Para quem arrisca a vida para salvar os outros, é um dever. E de acordo com o sargento Ferrari, a família compreende. A família, claro que fica meio triste, mas isso faz parte da nossa profissão e a gente vem trabalhar naturalmente. E ainda falando em comemorações ao Dia do Trabalho, logo mais, às 8h30 da noite, será realizado no Pavilhão das Artes, em Salto, um show de graça com o cantor Zé Geraldo. A abertura será feita pela banda Balaio Bento. O pavilhão fica na Praça Doutor Arquimedes, na La Moglia, sem número. A quinta-feira deve ter temperaturas altas e sol. Veja como fica o tempo em algumas cidades da nossa região. Jumirim tem mínima de 16 graus e a máxima chega aos 29. Várzea Paulista deve ter mínima de 17 e máxima de 28. Mesma previsão para a cidade de Votorantim. Porto Feliz também tem máxima de 28 graus. Um macaco da espécie bugio fugiu do zoológico de Sorocaba e morreu eletrocutado na Vila Hortência. Segundo os bombeiros, ele ficou preso na fiação elétrica da rua. Os bombeiros e o veterinário do zoo retiraram o macaco do local. Agora a gente fala sobre o cão da raça Pitbull que foi enterrado vivo pelo próprio dono em Sorocaba. Depois de 1 mês e meio de reabilitação em uma clínica veterinária, hoje Highlander ganhou um novo lar. E a gente mostra essa história com um final feliz. Chegada alegre ao novo lar. Primeiro reconhece o ambiente. Lugar grande esse, viu? Quem também está feliz e triste ao mesmo tempo é a veterinária que cuidou de Highlander.
Eu vou sentir muita falta dele. Eu com certeza teria ficado com ele se eu tivesse uma casa, um espaço que eu pudesse ficar tão bem quanto ele vai ficar aqui. Foi muito tempo recuperando ele fisicamente, então eu me apeguei demais a ele. O cão da raça Pitbull foi enterrado vivo pelo próprio dono em março deste ano. Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Ele disse à polícia que fez isso porque o cão tinha uma doença incurável. Desde então, a veterinária tem cuidado dele e afirma que Highlander está bem saudável. Eu fiz todos os exames, o tempo de adoção foi longo, justamente porque a gente queria saber que ele estava totalmente bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E depois de quase 50 dias de trabalho veterinário, dá para perceber que o Highlander está reabilitado fisicamente. Mas é importante também que ele tenha uma reabilitação emocional. Isso por conta de todo o trauma que ele viveu. Ele criou uma sensibilidade, na verdade, com o sexo masculino. Então ele gerou o sexo masculino, que foi o dono dele, né, que agrediu, gerou uma dor para ele. Então ele associou ao cheiro do homem à dor. Então ele tem um pouquinho de reação. Então a gente tem que começar a chegar bem calmamente do lado dele. O Paulinho, caseiro da nova casa de Highlander, vai ser o responsável por cuidar do cachorro. As primeiras horas aí foi bom, até que eu passei com ele já, dei um passeio com ele aí em volta do sítio, com os outros cachorros que tem aí, os pitbull também, né? E foi bem até. E que história é essa do Highlander, hein? Depois de tantos maus tratos, agora finalmente está no paraíso. É o céu dos cachorros, né? É devolver o cachorro para a natureza. Que o Highlander tenha muito amor e carinho na próxima morada. O Noticidade termina aqui. A gente encerra com imagens ao vivo do Parque das Águas, em Sorocaba, onde é realizada neste momento a missa em homenagem ao trabalhador. Assista agora ao SBT Brasil. Amanhã, cedinho, às 7 horas, te espero no Noticidade Manhã. Saúde e sucesso!